Se inscreva no canal Audiobook Aprenda Ouvindo. Dê o seu like e compartilhe. Carolina Mendes tinha 28 anos quando descobriu que saber demais podia matá-la. Aconteceu em um banheiro de mármore branco e dourado, escondida dentro de um box, enquanto ouvia uma mulher planejar um assassinato ao telefone como quem pede pizza para delivery. O Terraço Dourado era o tipo de restaurante onde cada prato custava mais do que Carolina ganhava em um dia. 15º andar, janelas do chão ao teto, vista para a cidade iluminada. O tipo de lugar onde segredos eram trocados entre o aperitivo e a sobremesa. Carolina estava ali chorando, silenciosamente, porque se Dona Márcia a visse com olhos vermelhos, levaria bronca por falta de profissionalismo. O hospital tinha ligado mais cedo, mais contas, mais tratamentos que o convênio não cobria para Bruno, seu irmão de 19 anos que estava morrendo de leucemia. Então ela se escondeu no último box para chorar em paz durante seus 15 minutos de pausa. Foi quando Isabela Ferreira entrou. Carolina reconheceu o som dos saltos caríssimos no mármore. Reconheceu o perfume, algo francês que provavelmente custava mais que o aluguel dela. E reconheceu a voz quando Isabela começou a falar ao telefone. Está tudo confirmado para sábado que vem, Isabela disse, a voz ecoando contra as paredes de azulejo. O jantar no Terraço Dourado. Rafael acha que é a celebração do noivado. O idiota está tão apaixonado que nem desconfia. Carolina congelou. O papel higiênico que usava para secar as lágrimas parado no ar. Os federais estarão posicionados como combinamos, disfarçados de clientes, de staff. Quando eu der o sinal, eles se movem. Prisão em massa. Rafael e todos os tenentes dele. Uma operação limpa. Pausa. A pessoa do outro lado da linha estava falando. Não, ele não vai fugir. Está confiante demais. Relaxado demais. Ele acha que está seguro porque está comigo. Uma risada fria que fez a pele de Carolina arrepiar. 5 anos construindo essa identidade. 5 anos sendo a noiva perfeita. Tudo termina em uma noite. O Império Santos desmorona e papai finalmente tem a cidade de volta. O sangue de Carolina virou gelo. Sim, eu tenho certeza que não tem vazamento. É a prova de falhas. Outra pausa. E depois que Rafael estiver preso, o território dele fica livre. O sindicato Cardoso assume tudo. Cardoso. Carolina conhecia esse nome. Todo mundo que vivia na cidade conhecia. Eram a organização criminosa mais violenta, mais brutal. E Isabela Ferreira, a noiva linda e elegante que Carolina tinha servido dúzias de vezes, estava trabalhando para eles. Tenho que ir. Ele vai estranhar se eu demorar muito. A voz de Isabela ficou suave, quase carinhosa. Sim, amor. Logo estaremos livres. Logo tudo será nosso. Os saltos clicaram no mármore. A porta do banheiro se abriu e fechou. Silêncio. Carolina ficou sentada no box tremendo tão forte que seus dentes batiam. O cheiro de sabonete líquido de lavanda, misturado com o perfume caro de Isabela, estava impregnado no ar, como se o próprio ambiente tivesse testemunhado a conspiração. Ela tinha acabado de ouvir uma sentença de morte sendo pronunciada. E tinha 7 dias para decidir se faria algo a respeito. 7 dias depois, sábado à noite. Carolina estava no meio do salão do Terraço Dourado com uma bandeja na mão e certeza absoluta de que alguém ia morrer hoje à noite. A semana tinha sido tortura. Cada dia acordando com o peso da informação esmagando seu peito. Cada noite sem dormir, debatendo internamente. Devia contar para alguém? Para quem? Para a polícia? E se os policiais que ela procurasse fossem exatamente os que Isabela tinha comprado? Rafael Santos não era exatamente inocente. Todo mundo sabia que ele operava nos limites cinzentos da lei. Mas planejar a morte dele dessa forma, usar o amor como arma, passar 5 anos construindo mentira elaborada, isso era monstruoso em um nível que Carolina não conseguia processar. E agora a noite tinha chegado.
Carolina sentia cada fibra do seu corpo gritando que algo terrível estava prestes a acontecer. Aquela eletricidade invisível que fazia os pelos dos braços se arrepiarem, que fazia o coração bater um pouco mais rápido. Mesa 12. Rafael Santos e Isabela Ferreira. Carolina atravessou o salão carregando aperitivos, mas seus olhos estavam fixos neles. Rafael Santos tinha 35 anos e parecia esculpido para comandar. O terno azul marinho impecável moldava ombros largos. Cabelo escuro penteado para trás revelava rosto de linhas fortes, mandíbula marcada, lábios cheios, olhos tão escuros que pareciam pretos sob a luz das velas. Tinha aquela presença que fazia todos no restaurante instintivamente olharem quando ele entrava. Não era apenas riqueza. Era poder puro e primitivo disfarçado de civilização. E Deus, ele era lindo de uma forma quase ofensiva. Carolina tinha servido essa mesa dúzias de vezes nos últimos meses. Tinha visto Rafael sorrir para Isabela, segurar a mão dela, olhar para ela como se fosse a única mulher no universo. E toda vez algo no peito de Carolina apertava. Não por ciúme, claro que não, mas por algo que ela se recusava a nomear. Porque homens como Rafael Santos não notavam mulheres como Carolina Mendes. Ela era a garçonete invisível, o rosto uniforme que trazia bebidas e sumia. Nada especial, nada memorável. Cabelo castanho comum, preso em rabo de cavalo simples. Corpo magro demais por pular refeições para pagar contas do Bruno. Rosto bonito de forma comum, nem linda, nem feia, apenas ali. Mas hoje à noite, quando Carolina se aproximou da mesa 12 para retirar os pratos vazios do aperitivo, algo diferente aconteceu. Rafael levantou os olhos. E realmente a viu. Não foi olhar distraído de cliente para garçonete. Foi olhar de homem para mulher. Os olhos escuros prenderam os dela por segundo inteiro, que pareceu eternidade, varrendo o rosto dela com a tensão que fez o estômago revirar. Carolina esqueceu como respirar. A comida está maravilhosa como sempre, Isabela disse, sorrindo para Carolina com aquela gentileza falsa que pessoas ricas usam com funcionários. Você pode trazer o vinho agora? O cabernet que pedimos? Claro, senhora. Carolina forçou a voz a sair normal, mesmo com o coração martelando. Já volto. Ela se afastou em pernas bambas, sentindo o olhar de Rafael queimando suas costas. Não significa nada. Ela se repreendeu mentalmente. Ele provavelmente estava apenas distraído, pensando em trabalho, em qualquer coisa menos em você. Mas quando chegou à cozinha e arriscou olhar de volta através da janela de serviço, Rafael ainda estava olhando na direção dela, e Isabela tinha notado. A expressão no rosto da mulher era microscópica. Apenas um leve apertar dos lábios, um estreitar quase imperceptível dos olhos. Mas Carolina viu. E viu também quando Isabela colocou a mão sobre a de Rafael, puxando a atenção dele de volta. Possessiva. Territorial. Você tá bem? Tá pálida. Diego, o sul-chefe que Carolina conhecia há anos, franziu a testa preocupado. Só cansada. Carolina pegou a garrafa de vinho caríssima com mãos que tremiam levemente. Turno longo. Ela voltou para o salão, a garrafa pesando como chumbo na bandeja. Ou talvez fosse o peso da decisão que estava prestes a tomar. Porque Carolina tinha percebido algo na última semana. Ela não conseguia viver com o sangue de um homem nas mãos. Mesmo que esse homem não fosse exatamente santo. Mesmo que ele provavelmente tivesse feito coisas questionáveis. A forma como Isabela estava fazendo isso, usando amor como arma, construindo confiança apenas para destruir, era errado em nível fundamental. E mais, Rafael Santos tinha olhado para ela. Realmente olhado. Pela primeira vez em 6 anos servindo mesas, alguém a tinha visto como pessoa real. Isso não deveria importar.
Era ridículo que importasse, mas importava. Carolina chegou à mesa 12. Isabela estava rindo de algo. A mão ainda pousada delicadamente sobre a de Rafael, os diamantes no colar capturando a luz das velas. A atuação era perfeita. Qualquer um olhando veria casal apaixonado em noite romântica. Seu vinho, senhor. Carolina manteve a voz profissional, começando a servir. Primeira taça para a dama. Segunda taça para o cavalheiro. E enquanto colocava a segunda taça na frente de Rafael, algo insano aconteceu. Os dedos dele roçaram os dela. Foi acidente. Tinha que ser acidente. Apenas toque de pele contra pele enquanto ela posicionava a taça e ele alcançava o guardanapo. Mas o toque atravessou Carolina como eletricidade. Cada terminação nervosa acendendo, cada célula súbita e dolorosamente consciente da proximidade dele, do calor dele, do cheiro sutil de colônia cara misturada com algo puramente masculino. Os olhos dele encontraram os dela novamente, e dessa vez não foi breve. Rafael a estudou com intensidade que fez o ar sumir dos pulmões, como se estivesse tentando ler algo escrito nas profundezas da alma dela, como se naquele momento ela fosse o único mistério no mundo que ele queria desvendar. Obrigado, ele disse, voz baixa e rouca de forma que fez coisas estranhas ao estômago dela. Carolina apenas assentiu, não confiando na própria voz, não confiando nas próprias mãos que queriam tremer. E então a mão dela se moveu. O papel dobrado deslizou sob os dedos dele, escondido pela taça sendo colocada. Tão discreto que Isabela, olhando seu telefone por um segundo, não viu nada. Leia agora, Carolina murmurou, tão baixo que apenas Rafael poderia ouvir. Por favor. Ela se afastou antes que ele pudesse responder, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza que todos no restaurante podiam ouvir. O que ela tinha acabado de fazer? O que ela tinha acabado de fazer? Rafael Santos era criminoso. Tinha que ser. E ela tinha acabado de salvá-lo. Mas enquanto caminhava de volta para a cozinha, algo quente e perigoso se instalou no peito. Não era só sobre fazer a coisa certa. Era sobre o jeito que ele tinha olhado para ela. Como se ela importasse. Como se ela fosse visível. E Deus a ajudasse. Mas ela queria ser vista. Especialmente por ele. Na mesa 12, Rafael ficou imóvel por fração de segundo. Depois os dedos dele se moveram com graça casual, puxando o guardanapo para limpar a boca e, no processo, pegando o papel dobrado. Ele o abriu discretamente sob a mesa, onde Isabela não podia ver. 6 palavras. Letra apressada, mas legível. Sua noiva armou uma emboscada. Saia já. Rafael leu 3 vezes, o cérebro processando rapidamente. Depois seus olhos subiram, procurando a garçonete, encontrando-a através da janela de serviço da cozinha, olhando nervosamente de volta. Cabelo castanho escapando levemente do rabo de cavalo. Olhos grandes e expressivos, cor de mel sob a luz. Rosto delicado com maçãs do rosto altas e lábios cheios que ela mordia nervosamente. Corpo magro, mas com curvas sutis sob o uniforme simples. Como ele nunca tinha notado ela antes. Não, isso era mentira. Ele tinha notado. Tinha notado 3 meses atrás, quando ela atendeu à mesa deles pela primeira vez, e sorriu. Sorriso pequeno e profissional, mas genuíno. Tinha notado o jeito que ela se movia, eficiente, mas gracioso. Tinha notado a forma como tratava os outros funcionários com gentileza, mesmo quando estava claramente cansada. Tinha notado. E tinha forçado a si mesmo a parar de notar, porque ele estava noivo, porque era leal, porque Isabela era o amor da sua vida, exceto que aparentemente não era. Rafael olhou para a mulher sentada à sua frente. Linda. Perfeita. Sorrindo aquele sorriso que ele tinha amado por 5 anos.
e viu a mentira. Como nunca tinha visto antes. Como tinha sido tão cego. Rafael? Isabela inclinou a cabeça, preocupação adorável no rosto. Você está bem? Ficou pálido. Só preciso fazer uma ligação rápida. Ele se levantou, dobrando o guardanapo e o bilhete, com movimento casual. Trabalho. Emergência que não pode esperar. Isabela fez biquinho. Rafael, sério? Justo hoje? Eu planejei essa noite toda. 2 minutos, prometo. Ele se inclinou e beijou a testa dela, gesto que tinha feito 1000 vezes. Mas agora parecia encenação. Teatro. Tudo sempre foi teatro. Rafael caminhou através do restaurante com passos calmos. Não em direção à saída principal. Em direção à cozinha. Em direção à garçonete que tinha acabado de salvar sua vida. E quando passou pela porta batente e viu ela até ela com passos deliberados. Comigo. Agora. Carolina abriu a boca. Provavelmente para protestar. Para fazer perguntas. Mas Rafael não tinha tempo. Pegou a mão dela, pele macia e delicada contra a dele, e a puxou para a saída dos fundos. Espera, eu não... Ela começou. Silêncio. Não foi cruel. Foi urgente. Você estava certa. Ali, olhos arregalados e assustados, algo dentro dele rugiu com possessividade primitiva que não fazia sentido. Minha. A palavra ecoou na mente dele, instintiva e absoluta. Ela é minha, não racionalmente, não logicamente, mas em nível visceral que ignorava completamente razão. Você, ele disse baixo, caminhando e agora sua vida está em perigo também. Então você vem comigo ou morre. Escolhe. Ele empurrou a porta dos fundos e o ar frio da noite os atingiu. Atrás deles, no salão, alguém gritou. Polícia Federal! Ninguém se mexe! E Rafael fez a única coisa que podia fazer. Correu. Com a mão da garçonete, Carolina, o nome dela é Carolina, firmemente presa na sua. Eles correram pelo beco estreito, o som de gritos e sirenes explodindo atrás deles como bomba detonando. Não entendo! Carolina ofegava enquanto Rafael a puxava ao redor de lixeiras e por entre sombras. Como eles chegaram tão rápido? Você acabou de descobrir. Porque eu não deveria ter descoberto. Rafael a puxou bruscamente para a esquerda, para recorte entre prédios. O plano dela era eu ser pego de surpresa na mesa. Mas alguém... Ele olhou para ela rapidamente. Você me avisou. E agora ela sabe que alguém me avisou. Eles explodiram de volta para a rua mais movimentada. Rafael desacelerou para a caminhada rápida, ajeitando o paletó, transformando fuga desesperada em passeio casual. Anda normal, ele instruiu baixinho, braço deslizando ao redor da cintura dela. Apenas casal voltando de jantar. Carolina tentou, mas estava tremendo. Rafael podia sentir através do tecido fino do uniforme. Podia sentir o calor do corpo dela pressionado contra o lado dele. Podia sentir cada respiração ofegante. Respira. Ele apertou a cintura dela gentilmente. Conta até 4 inspirando, até 4 expirando. Ela obedeceu, e Rafael se forçou a focar na situação, e não na forma como ela se encaixava perfeitamente contra ele. Como se tivessem sido desenhados para isso. Foco. Ela está em perigo, por sua causa. Por que estou conectou os pontos? Eu sou a única testemunha, ela sussurrou. A única pessoa que pode provar que ela te avisou sobre a armadilha. Exato. Rafael a guiou para a garagem subterrânea. Se você morrer, a história dela fica perfeita. Rafael Santos escapou sozinho. Provavelmente tinha informante dentro da Polícia Federal. Ninguém olha para Isabela. Ela continua sendo a noiva corajosa. Ele pegou o cartão de acesso e passou na leitura. A porta se abriu. Mas se você viver... Ele continuou, puxando a escada abaixo. Se você contar que ela passou semana toda agindo normal, sorrindo,
planejando o futuro. Aí a história dela começa a ter furos. No fundo da garagem, havia sedã preto em perigo. Carolina perguntou, voz ainda trêmula, mas mais controlada. Você fugiu. Eles não conseguiram te prender. Porque... E então ela entendeu. Viu nos olhos dela o momento exato que, discreto. Rafael pegou chave de sob a roda traseira e abriu a porta. Entra. Carolina hesitou, finalmente processando a insanidade da situação. Eu não te conheço. Você pode ser. Você provavelmente é criminoso. E eu vou entrar no carro com você? Rafael se virou para encará-la completamente. Na luz fraca da garagem, os olhos dele pareciam ainda mais escuros, perigosos, mas também quentes, intensos de forma que fez o estômago dela revirar. Você está certa, ele disse, dando passo para mais perto. Carolina se viu presa entre o carro e o corpo dele, não tocando, mais perto o suficiente para sentir o calor. Eu sou criminoso. Opero em áreas cinzentas. Faço coisas que você provavelmente desaprovaria. Outro passo, mais perto. A respiração dele mexendo os fios de cabelo soltos perto da têmpora dela. Mas sabe o que mais eu sou? Leal. Quando alguém me salva, eu protejo. Quando alguém arrisca a vida por mim... A voz dele ficou rouca. Eu faço questão que valeu a pena o risco. Os olhos dele caíram para os lábios dela por fração de segundo antes de voltar. Então sim, você vai entrar nesse carro. Porque todas as alternativas terminam com você morta em beco. E isso... Ele levantou a mão, hesitou, depois deixou os dedos roçarem a bochecha dela com delicadeza inesperada. Isso não vai acontecer, entendeu? Carolina não conseguia pensar direito. O toque dele, tão suave, tão cuidadoso, estava curto-circuitando o cérebro. Ela engoliu seco. Eu tenho irmão, Bruno, ou pelo menos presumidamente criminoso. E seu corpo ainda formigava onde ele tinha tocado. Isso é insano, ela pensou. Você não pode estar atraída por ele. Isso é síndrome de Estocolmo. Ou trauma. Ou... Você está pensando muito alto. A voz de Rafael interrompeu os pensamentos dela. O quê? Posso praticamente ouvir seu cérebro funcionando. Ele verificou o espelho. Ele tem leucemia. Ele precisa de mim. Algo passou pelo rosto de Rafael. Compreensão. Respeito. Então vamos garantir que você volte para ele. A mão desceu, dedos roçando a curva da mandíbula. Mas primeiro sobrevivência, ok? Carolina assentiu, não confiando na voz. Rafael abriu a porta do passageiro, mão leve nas costas dela enquanto ela entrava. Segundos depois, estavam saindo da garagem em velocidade perfeitamente legal. Apenas mais um carro na noite de sábado. O silêncio dentro do carro era pesado. Carolina tentava processar o que tinha acontecido. Menos de 1 hora atrás ela estava servindo vinho. Agora estava fugindo com um criminoso. Ele o retrovisor pela 10ª vez. Está se perguntando se é louca por entrar no carro com um estranho perigoso. Não era pergunta. E sou? Carolina perguntou. Louca? Rafael considerou por momento. Provavelmente. Mas às vezes loucura é só outro nome para coragem. Ele virou à esquerda, pegando rua menos movimentada. Você fez algo hoje que a maioria das pessoas não faria. Viu injustiça, traição nas piores formas, e se recusou a ficar quieta. Mesmo não me conhecendo, mesmo sabendo que era perigoso. Ele olhou para ela rapidamente, e o olhar fez o coração dela pular. Então não, Carolina. Você não é louca. Você é extraordinária. O nome nos lábios dele fez coisas estranhas ao sistema nervoso dela. Como você sabe meu nome? Estava no crachá. Pausa. E eu notei. A tempo. Notou? Ela se virou no banco para olhá-lo melhor. Você nunca... Quero dizer, nunca pareceu
Parecer que notei? Um sorriso triste. Era o ponto. Eu estava noivo, fiel. Então eu me forcei a não olhar muito tempo. Não perceber detalhes. Não. Ele hesitou. Não querer. O ar no carro ficou denso. Mas você queria? Carolina disse baixinho. Não pergunta. Afirmação. Sim. A resposta foi simples, honesta, devastadora. Eu queria. Silêncio pesado por vários quarteirões. Foi quando o som alto e seco atravessou a noite. Crack. Ouvi enquanto dirigia com uma mão só. Fica assim, ele ordenou. Menor alvo. O vidro traseiro explodiu em milhões de fragmentos. Abaixa! Rafael gritou, empurrando a cabeça dela para baixo enquanto pisava no acelerador. O carro ganhou velocidade violentamente. Carolina se prensou no assento, coração explodindo. Outro tiro. E outro. Atirador, Rafael disse, voz absolutamente calma, de forma aterrorizante. Provavelmente no prédio 3 quadras atrás. Mira laser. Ele virou bruscamente à direita, fazendo o carro derrapar. Carolina foi jogada contra a porta. Eles não estão atirando em mim? Rafael continuou, virando de novo, padrão errático impossível de prever. Estão mirando no seu lado. Horror gelado inundou Carolina. Isabela, ela sussurrou. O plano B. Exato. Outra curva. Eliminar a testemunha. Sem você, sem prova que ela me alertou. Mais tiros. Um perfurou o teto do carro com som metálico horrível. Rafael murmurou algo que soou como oração, ou praguejar. Difícil distinguir. E fez manobra que jogou Carolina contra o console central. E de repente, ela estava pressionada contra o peito dele, o braço dele ao redor dela, segurando-a em... Carolina podia sentir o coração dele batendo. Rápido, mas controlado. Podia sentir cada músculo tenso. Podia sentir o calor dele envolvendo-a completamente. E mesmo com balas voando, mesmo com morte perseguindo-os, parte traidora do cérebro dela pensou: eu me sinto segura aqui. Mais 3 curvas erráticas. Depois, Rafael dirigiu para estacionamento subterrâneo de shopping, descendo rampa em velocidade que fez os pneus guincharem. No fundo, escondido entre pilares, ele parou. Silêncio súbito depois de toda a violência. Rafael ainda a segurava. Carolina ainda estava pressionada contra ele, respirando o cheiro de colônia cara misturado com adrenalina. Lentamente, ele afrouxou o braço, mas não a soltou completamente. Você está ferida? A voz saiu rouca. A mão livre subiu para o rosto dela, virando gentilmente para examinar. Carolina, olha para mim. Está ferida? Não. Ela finalmente conseguiu falar. Estou bem. Os dedos dele traçaram a linha da bochecha, verificando por cortes de vidro. Depois desceram pelo pescoço, procurando por sangue. O toque era clínico, profissional. Mas os olhos estavam queimando. Quando vi a mira laser no seu peito, uma vez, breve, mas real. Desculpa, ele murmurou contra o cabelo dela. Você estava segura, invisível, e eu te trouxe para isso. Não. Carolina se afastou para olhá-lo. Os olhos escuros estavam cheios de culpa e raiva, e algo mais intenso. Eu escolhi. Eu dei aquele bilhete. Eu sabia que tinha risco. Você não sabia o tipo de pessoas que estava enfrentando. Então me conta. Ela colocou a mão sobre a dele, ainda descansando na bochecha dela. Me conta quem é Isabela realmente. Me conta quem você é. Me conta tudo. Rafael a estudou por longo momento. Depois assentiu. Ok, mas não aqui. Lugar seguro primeiro. Explicações depois. Ele finalmente a soltou. E Carolina sentiu a perda do calor dele imediatamente. E saiu do carro. Vem, trocamos de carro. De novo. Enquanto Carolina o seguia através do estacionamento, uma coisa ficou cristalina.
Sua vida tinha acabado. A garçonete invisível tinha morrido naquele beco. E a mulher que estava nascendo em seu lugar? Bem, ela ainda não sabia quem era. Mas estava começando a suspeitar que envolvia homem perigoso de olhos escuros e Rafael parou, mandíbula apertando. Quando percebi que estavam atirando em você... Ele não terminou. Apenas puxou ela mais para perto, enterrando o rosto no cabelo dela por momento. Carolina sentiu ele tremer. Apenas um toque que queimava. E Deus a ajudasse. Mas ela queria descobrir. Eles trocaram de carro 2 vezes antes de chegar ao destino final. Cada troca apagava mais rastros. Cada movimento calculado para confundir qualquer um tentando segui-los. Rafael dirigia com precisão mecânica, checando espelhos constantemente, fazendo curvas aleatórias para testar se tinham perseguidores. E Carolina apenas observava. Observava a forma como os dedos dele se curvavam no volante. Longos, elegantes, mas com cicatrizes discretas nos nós. Mãos que tinham segurado as dela, que tinham tocado o rosto dela com gentileza inesperada. Observava o perfil dele na luz intermitente dos postes. Mandíbula forte, nariz reto, lábios cheios em linha séria. Bonito de forma quase brutal. E observava a tensão nos ombros dele. A forma como a mandíbula se apertava cada vez que checava o espelho retrovisor dela, certificando-se que nenhum ponto vermelho de mira laser aparecia. Ele estava preocupado. Com ela. Especificamente. Carolina não sabia como processar isso. Para de me analisar, Rafael disse de repente, sem tirar os olhos da estrada. Não estou todo vidro e aço, com logo discreto de empresa de tecnologia na fachada. Vector Tech Solutions, Carolina leu. É uma das suas empresas? É a empresa real que faz consultoria de segurança cibernética legítima. Rafael estacionou na garagem privativa. Mas também serve outros propósitos quando necessário. Ele saiu e deu volta para abrir a porta dela, gesto antiquado e surpreendentemente cavalheiresco. Por que você faz isso? Carolina perguntou enquanto ele oferecia a mão para ajudá-la a sair. Fazer o quê? Agir como cavalheiro, abrir portas, me proteger. Se você é criminoso, criminosos não podem ter modos? Ele ainda segurava a mão dela, polegar traçando círculos inconscientes nas costas dela. Ou você acha que apenas homens bons tratam mulheres com respeito? Carolina não tinha resposta para isso. Ele a guiou para dentro, através de 3 pontos de segurança diferentes. Cada um exigia cartão de acesso e impressão digital. Você é paranoico. Está sim. Um toque de humor na voz. Posso sentir você pensando, tentando descobrir se sou herói ou vilão, querendo saber se fez a escolha certa em me salvar. E fiz. Carolina perguntou. Escolha certa? Rafael finalmente olhou para ela. Breve, mas intenso. Pergunta de novo em 1 semana. Se ambos ainda estivermos vivos, te respondo. Não era a resposta que ela queria. Mas talvez fosse a resposta que ela precisava. Finalmente chegaram ao destino. Prédio comercial moderno na Zona Sul. Ela observou. Paranoia só é irracional quando você não tem inimigos reais. Ele verificou o scanner final. Eu tenho inimigos muito reais. Como você acabou de descobrir. O elevador subiu silenciosamente até o 12º andar. No espaço confinado, Carolina estava hiperconsciente da proximidade dele, do calor dele, do cheiro dele. Colônia cara já desbotando, revelando algo mais masculino e primitivo embaixo. Para de pensar nele assim, ela se repreendeu. Você está em choque. Trauma. Não é real. Mas parecia real. Parecia muito real. As portas se abriram, revelando espaço aberto estilo startup. Paredes brancas. Plantas elegantes, estações de trabalho com monitores múltiplos. Pelo menos 20 pessoas trabalhando mesmo sendo quase meia-noite.
Todos olharam quando Rafael entrou com Carolina. Mas ninguém pareceu surpreso. Ele está na sala de conferências. Uma mulher jovem de óculos disse sem levantar os olhos. Esperando há 15 minutos. Vira para ela sem olhar. Obrigada. Ela murmurou. Ele apenas assentiu. Diego já estava puxando arquivos em telas gigantes. Fotos, documentos, vídeos. A Operação Federal falhou. 0 prisões. O alvo escapou em... Ele verificou o relógio. 3 minutos e 42 segundos. Vídeo de segurança apareceu. Carolina se viu servindo vinho, deslizando o papel. Mesmo sabendo o que tinha feito, ela mal conseguia ver na gravação. Tinha sido discreto. Alguém o avisou. Diego continuou. E considerando que Isabela Ferreira está alegando surpresa total, ele olhou para Carolina. Presumimos que foi você. Não era pergunta. Mas Carolina assentiu mesmo assim. Por quê? Augusto perguntou voz gentil. Curioso, não acusatório. Carolina pensou na resposta. Obrigado, Letícia. Rafael guiou Carolina através do espaço até a sala de vidro no fundo. E quando a porta se abriu, 4 homens esperavam. O primeiro era montanha de músculo com cicatrizes discretas no pescoço. Militar, definitivamente. Os olhos dele avaliaram Carolina em segundos. Ameaça, utilidade, fraquezas. Diego, Rafael apresentou, chefe de segurança. O segundo era mais velho, cabelo branco, óculos de leitura. Parecia professor gentil. Mas as mãos contavam história diferente. Cicatrizes nos nós dos dedos. Augusto, conselheiro. Os outros 2 eram mais jovens. Um magro com tatuagens, outro corpulento. Eles não se apresentaram. Situação. Rafael disse simplesmente, sentando à cabeceira da mesa. Carolina ficou de pé, sem saber o que fazer. Diego puxou cadastra. A real, não a fácil. Porque 1 semana atrás, eu ouvi ela planejar isso ao telefone. E passei 7 dias sabendo que alguém ia ser traído da pior forma possível. E eu... Ela olhou para Rafael. Não conseguia deixar acontecer. Mesmo sabendo que ele provavelmente é criminoso, o homem corpulento perguntou. Mesmo assim, Augusto sorriu, genuinamente satisfeito. Moralidade absoluta em mundo de cinzas, raro. Ou ingênuo, Diego adicionou. Ou corajoso, Rafael corrigiu, olhos fixos em Carolina. O ar ficou denso. Diego limpou a garganta e continuou a apresentação. Isabela Ferreira não é quem diz ser. Foto apareceu. Isabela mais jovem, ao lado de homem mais velho de olhos duros. Isabela Cardoso, filha de Vitor Cardoso, chefe do Sindicato Cardoso. O jantar de hoje seria golpe final. Diego continuou. Todos os tenentes presos. Organização decapitada em 1 noite. Mas não aconteceu, Augusto disse, olhando para Carolina com respeito. Porque alguém foi corajosa. A reunião continuou por mais 1 hora. Planos sendo feitos, movimentos sendo calculados. E durante tudo, Rafael não soltou a mão dela. Finalmente, Diego sugeriu que Carolina descansasse. Você parece prestes a desmaiar, ele disse, não de maneira rude. Eu te mostro onde pode dormir, Rafael ofereceu, finalmente soltando a mão dela, relutantemente, e se levantando. Ele a guiou através do escritório até corredor com vários... O mundo tilted. Ela é... Carolina não conseguiu terminar. Infiltrada, Augusto completou. Treinada desde a adolescência para esse propósito específico. Mais fotos. Isabela em Academia de Artes Dramáticas. Em curso de psicologia. Em seminário sobre manipulação. Vitor perdeu guerra territorial para Rafael há 7 anos, Diego explicou. Quase destruiu o sindicato inteiro. Então ele desenvolveu plano de longo prazo, criar arma humana e infiltrar. Timeline apareceu mostrando os 5 anos de relacionamento.
5 anos, Rafael disse baixinho. Ela dormiu ao meu lado, conheceu minha família, fingiu amar cada segundo. A dor na voz dele era crua, real, e Carolina sentiu algo apertar no peito. Sem pensar, ela estendeu a mão por cima da mesa. Tocou a dele levemente. Rafael olhou para a mão dela, pequena e pálida contra a dele. Depois virou a palma para cima, entrelaçando os dedos. O gesto foi visto por todos na sala. E Carolina viu Diego e Augusto trocarem olhares significativos, mas ela não soltou. E Rafael não deixou. Quartos pequenos. Para quando temos que trabalhar noites longas, ele explicou, abrindo uma porta. O quarto era simples. Cama de solteiro, banheiro privativo, janela com vista para a cidade. Roupas limpas na gaveta, Rafael disse ficando na porta. Tamanho deve servir. Como você... Letícia é boa em descobrir detalhes. Um sorriso pequeno. E eu posso ter notado suas medidas. Antes. Calor subiu pelo rosto de Carolina. Antes. Ela repetiu. Quando você estava noivo. Quando eu estava tentando muito não notar. Ele corrigiu. Silêncio pesado entre eles. Rafael deveria sair. Deveria tudo que ela deveria evitar. Mas ela não conseguia parar. Não conseguia pensar. Só conseguia sentir. As mãos dela subiram, agarrando a camisa dele, puxando-o mais perto. E Rafael fez som baixo na garganta. Meio rosnado, meio gemido, que fez os joelhos dela fraquejarem. Ele a empurrou suavemente contra a parede, corpo pressionando contra o dela. Duro e quente e masculino de formas que faziam o cérebro dela derreter. Você não faz ideia. Ele murmurou contra a boca dela entre beijos. Quanto tempo eu quis fazer isso? Ia deixá-la descansar. Mas ele ficou ali, preenchendo o batente da porta, olhando para ela como se fosse quebra-cabeça que ele precisava resolver. Por que você me salvou? Ele perguntou finalmente. Verdade real. Não a resposta nobre. Carolina poderia mentir. Deveria mentir. Mas ela estava cansada de mentiras. Por que você olhou para mim? Ela disse baixinho. 3 meses atrás, pela primeira vez. Você realmente me viu. E hoje à noite você olhou de novo. E eu... Ela hesitou. Eu queria que você continuasse olhando. A respiração de Rafael parou. Carolina, eu sei que é estúpido. Ela continuou rapidamente. Eu sei que você estava noivo. Eu sei que não significa nada. Mas você perguntou a verdade e... Ela não terminou, porque Rafael cruzou o quarto em 3 passos e segurou o rosto dela entre as mãos. Significa, ele disse, voz rouca e intensa. Significa tudo. E então ele a beijou. Não foi gentil. Foi desesperado. Faminto. Como se ele tivesse estado morrendo de fome e ela fosse primeira refeição em anos. As mãos dele seguravam o rosto dela como se fosse precioso. Como se fosse frágil. Mas a boca era fogo puro. Carolina ofegou contra os lábios dele e Rafael aprofundou o beijo, língua traçando o lábio inferior antes de invadir. Sabor de perigo e promessas escuras. Sabor de tudo. Me mostra. Carolina sussurrou de volta, corajosa de forma que nunca foi antes. Rafael rosnou de verdade dessa vez e capturou a boca dela novamente. E por longos minutos perfeitos, o mundo desapareceu. Não havia Isabela. Não havia perigo. Não havia nada além dele, e ela e o fogo entre eles. Foi o telefone de Rafael que finalmente os interrompeu. Ele o ignorou. Continuou beijando o caminho pelo pescoço dela, dentes roçando a pulsação. Toque de novo. Insistente. Merda! Ele tentar dormir. Levantou, tomou o banho longo que fez os músculos tensos relaxarem e vestiu as roupas que encontrou na gaveta. Legging preta,
camiseta cinza macia, tênis que eram exatamente seu número. Letícia é boa em descobrir detalhes. O Rafael tinha prestado muita atenção. Saiu do quarto e encontrou o escritório ainda funcionando. Menos pessoas agora, mas Letícia ainda estava em sua murmurou contra a pele dela. Merda, eu tenho que... Eu sei. Carolina o empurrou gentilmente. Vai. Rafael se afastou relutantemente, pegando o telefone. Olhou para a tela e a mandíbula apertou. É importante. Eu sei, ela repetiu. Ele olhou para ela por longo momento, cabelo dela bagunçado, lábios inchados dos beijos, olhos escuros e vidrados. Isso não acabou, ele prometeu, voz rouca. Nós não acabamos, entendeu? Carolina assentiu, não confiando na voz. Rafael roubou mais um beijo, rápido, mas intenso. Depois saiu, fechando a porta atrás dele. Carolina deslizou pela parede até sentar no chão, dedos tocando os lábios ainda formigando. O que você acabou de fazer? Mas ela sabia exatamente o que tinha feito. Tinha cruzado linha que não podia ser descruzada. Tinha beijado o homem perigoso que ela mal conhecia. Tinha sentido mais naqueles minutos do que em anos de vida segura e invisível. E Deus a ajudasse. Ela queria mais. Carolina não dormiu. Ficou deitada na cama estreita, olhando para o teto, dedos ainda tocando os lábios que Rafael tinha beijado, como se estivesse faminto. Isso não acabou. Nós não acabamos. As palavras ecoavam na mente dela, promessa e ameaça ao mesmo tempo. Porque como isso poderia funcionar? Ela era garçonete, ou tinha sido até algumas horas atrás quando sua vida explodiu. Ele era... bem, criminoso provavelmente. Definitivamente perigoso. Absolutamente fora da liga dela. Mas a forma como ele tinha segurado o rosto dela, como se ela fosse preciosa, como se ela importasse mais que qualquer outra coisa no mundo. Ninguém nunca tinha olhado para Carolina assim. Às 4 da manhã, ela desistiu de ação, olhos fixos em múltiplas telas. E no canto, em uma das mesas, Rafael. Ele tinha tirado o paletó. Mangas da camisa branca enroladas revelando antebraços fortes. Gravata afrouxada. Cabelo bagunçado como se tivesse passado os dedos nele dúzias de vezes. Ele estava concentrado em documentos. Mas no momento em que Carolina saiu do corredor, a cabeça dele levantou. Eu não sou interessante. Sou apenas... Se você disser apenas garçonete, eu vou te beijar até você esquecer todas as mentiras que conta para si mesma. Carolina abriu a boca, para protestar, para argumentar, mas foi quando Diego entrou na cozinha. Como se sentisse a presença dela. Os olhos se encontraram através do espaço aberto. E mesmo com 10 metros de distância, Carolina sentiu o impacto. Aquela conexão elétrica que não fazia sentido, mas era inegável. Rafael se levantou, deixando os documentos, e caminhou até ela com passos deliberados. Não conseguiu dormir, ele disse. Não pergunta. Afirmação. Você também não. Eu raramente durmo. Ele parou perto demais para ser casual. Perto o suficiente que ela teve que inclinar a cabeça para trás para olhá-lo. Mas hoje foi por razão diferente. Que razão? Os olhos dele caíram para a boca dela. Porque eu estava pensando em você, em como você sabe, enquanto eu quero fazer de novo. O coração de Carolina disparou. Rafael... Café? Ele ofereceu, voz voltando ao tom neutro como se não tivesse acabado de fazer confissão que derreteu o cérebro dela. Você vai precisar. Dia longo pela frente. Ele a guiou para a pequena cozinha. Preparou café forte enquanto Carolina tentava controlar o caos dentro dela. Sobre ontem à noite, ela começou. O beijo... Não. Rafael se virou para encará-la, apoiando-se no balcão. Não faça isso. Não finja que foi erro, ou que foi só adrenalina ou qualquer desculpa que está inventando na sua cabeça. Mas foi adrenalina. Foi.
Ele deu passo para mais perto. Mas também foi real. Foi eu querendo você há meses e finalmente tendo desculpa para tocar. Foi você me vendo de verdade quando todos os outros veem apenas máscara. Outro passo. Carolina estava presa entre o corpo dele e o balcão. Foi inevitável. Ele disse baixinho, mão subindo para afastar fio de cabelo ainda úmido do rosto dela. E vai acontecer de novo, várias vezes. Porque agora que te provei, Carolina... A voz ficou rouca. Eu não consigo parar de querer mais. Você mal me conhece, ela sussurrou. Então deixa eu te conhecer. Os dedos dele traçaram a linha da mandíbula. Deixa eu aprender tudo. Cada detalhe. Cada segredo. Ele parou, olhando entre os dois. Rafael ainda invadindo o espaço pessoal de Carolina, mão no rosto dela, corpos a centímetros de distância. Interrompendo algo. Sim, Rafael disse sem se afastar. Concentração impossível. Atenção! Diego repreendeu quando Carolina errou o movimento. Não, Carolina disse ao mesmo tempo corada. Diego sorriu. Pequeno, mas real. Bom saber que estão em acordo. Ele pegou o café. Mas quando terminarem de... não se interromper, precisamos falar sobre treinamento. Treinamento? Carolina perguntou. Autodefesa. Você precisa aprender a se proteger. Diego tomou gole de café. Começa em 30 minutos. Ginásio no subsolo. Ele saiu com o copo. Rafael finalmente se afastou, relutantemente, e entregou o café para Carolina. Ele está certo. Você precisa aprender. Aprender a lutar? Carolina soltou risada sem humor. Eu nunca... Nunca precisou, Rafael completou. Mas agora precisa. E Diego é o melhor professor que existe. Ele bebeu o próprio café, olhos nunca deixando o rosto dela. Eu estaria lá também, só para observar. A forma como ele disse observar fez coisas estranhas ao estômago dela. 30 minutos depois, Carolina estava no ginásio do subsolo usando roupa de treino que, de novo, era exatamente seu tamanho. Diego já estava lá, vestindo calça de treino e regata, que mostrava músculos definidos por anos de uso. As cicatrizes eram mais visíveis agora. Algumas pequenas, outras longas e irregulares atravessando os braços. Primeira coisa, ele disse sem preâmbulo. Autodefesa real não é como filme, não é elegante, é rápido, brutal, e o objetivo é sobreviver, não vencer com estilo. Entendido? Carolina assentiu. Mostra a posição natural se alguém te atacasse. Ela se posicionou desajeitadamente, mãos levantadas. Muito tensa, Diego criticou. Vai cansar em segundos. E está telegrafando movimentos. Ele circulou ela, ajustando postura. Pés assim, ombros relaxados. Olhos no centro da massa corporal do oponente, não no rosto. Foi quando Rafael entrou. Ele tinha trocado para calça de treino e camiseta preta, que moldava o peito e ombros de forma que deveria ser ilegal. O cabelo ainda bagunçado. Olhos fixos em Carolina, de forma que fez ela esquecer como respirar. Continua, ele disse para Diego, apoiando-se na parede. Só vou assistir. Mas a forma como ele assistia, olhos escuros e intensos seguindo cada movimento dela, fez pela terceira vez. Esquece que ele tá aqui. Não consigo, ela admitiu sem pensar. A determinação nervosa dela acender. Diego revirou os olhos. Vocês dois vão me matar. Ok, nova estratégia. Ele se virou para Rafael. Você, vem aqui. Já que ela não consegue se concentrar com você assistindo, você participa. Não acho que seja boa ideia, Rafael disse, mas já estava se aproximando. É ótima ideia, Diego insistiu. Carolina, alguém vai te atacar eventualmente, e você precisa saber como reagir.
Então Rafael vai te segurar e você vai praticar se soltar. Ele posicionou Rafael atrás dela. Segura os pulsos dela, não forte, mas firme. As mãos de Rafael envolveram os pulsos de Carolina, e ela sentiu o toque atravessá-la como eletricidade. Agora, Diego instruiu. Você torce assim, depois... Ele demonstrou o movimento. Mas Carolina não estava prestando atenção. Estava hiperfocada no calor do corpo de Rafael atrás dela, na respiração dele mexendo os fios de cabelo soltos, no cheiro dele, suor limpo e aquela colônia cara. Carolina, Diego disse firmemente. Foca. Ela tentou o movimento. Falhou completamente. De novo. Rafael segurou os pulsos dela novamente, e dessa vez os dedos dele acariciaram a pele sensível antes de apertar. Você tá fazendo isso de propósito, ela acusou baixinho. Fazendo o quê? A voz dele era inocência pura. Mas ela podia ouvir o sorriso. Distraindo. Não preciso tentar, ele murmurou no ouvido dela. Você já está distraída. Rafael, Diego avisou. Para de brincar com ela. Isso é sério. Desculpa. Mas não soou arrependido. Eles praticaram o movimento 10 vezes, e cada vez as mãos de Rafael demoravam um pouco mais, tocavam um pouco mais suavemente. Até que no 11ª tentativa, quando Carolina finalmente conseguiu se soltar corretamente, ela girou e se viu presa entre o corpo dele e o tatame. Os olhos dele estavam queimando. Bom movimento, ele disse, voz rouca. Mas se eu realmente não quisesse te soltar... Ele pegou os 2 pulsos dela em uma mão, prendendo acima da cabeça dela. Você ainda estaria presa. O coração dela estava batendo tão forte que ele provavelmente podia sentir. E o que eu faria então? Ela sussurrou. A mão livre dele traçou linha pelo braço dela, deixando fogo no rastro. Usaria armas que homem não espera. Seus dedos roçaram a lateral da cintura dela, fazendo ela se contorcer. Então, ele estava beijando ela de novo. Diferente do beijo de ontem. Mais controlado. Mais deliberado. Como se tivesse todo o tempo do mundo para explorar, para saborear. Carolina gemeu contra a boca dele e sentiu o corpo de Rafael tremer em resposta. Ok. Diego praticamente gritou. Chega. Vocês dois. Chuveiro frio. Agora. Não consigo treinar nessas condições. Rafael se afastou lentamente, soltando os pulsos dela, mas não antes de roçar os lábios no interior sensível do pulso. Depois, ele prometeu baixinho. Nós terminamos isso depois. Carolina apenas assentiu, incapaz de formar palavras. O resto do treino foi tortura de tipo diferente. Diego continuou ensinando. Movimentos de fuga, pontos vulneráveis para atacar, como usar ambiente como arma. E Rafael assistiu tudo. Cada movimento. Cada vez que ela caía e se levantava. Cada vez que finalmente conseguia a técnica corretamente. E nos olhos dele havia algo que fazia o estômago dela revirar. Orgulho. Possessividade. Desejo. Como se ela fosse dele, e ele estivesse adorando vê-la se tornar mais forte. 2 horas depois, Carolina estava exausta, mas estranhamente energizada. Os músculos doíam, mas em forma boa, como se o corpo estivesse finalmente sendo usado para algo além de carregar bandejas. Você aprende rápido, Diego disse com aprovação. Maioria das pessoas leva semanas para pegar isso. Você pegou em horas. Ela é excepcional, Rafael disse, oferecendo garrafa de água. Em tudo. A forma como ele disse fez calor subir pelo rosto dela. Diego revirou os olhos de novo. Você dois precisam de quarto. Temos quarto, Rafael disse. Mas seria rude não treinar primeiro. Saiam, Diego ordenou,
mas estava sorrindo. Antes que eu decida treinar combate real em vocês. Rafael pegou a mão de Carolina, gesto que estava se tornando natural rapidamente, e a guiou para fora do ginásio. Você precisa descansar, ele disse enquanto subiam no elevador. Não estou cansada. Mentira. Ela estava exausta. Mas não queria que ele a deixasse. Carolina. Rafael a virou para encará-lo. Você foi baleada ontem à noite. Fugiu por sua vida. Não dormiu. Treinou por 2 horas. Você precisa... de você. Ela interrompeu. Coragem vindo de lugar desconhecido. Eu preciso de você. Algo perigoso passou a passar. Mãos de cada lado da cabeça dela. Você não entende o que está pedindo. Eu não sou homem bom. Eu faço coisas ruins. Eu vivo em um mundo onde pessoas morrem. Onde traição é comum e lealdade é rara. Ele se inclinou mais perto, lábios roçando a têmpora dela. Você merece melhor. Merece homem que pode te dar vida normal. Segurança. Futuro sem medo. E se eu não quiser normal? Carolina colocou as mãos no peito dele, sentindo o coração batendo rápido. E se eu quiser isso? Você? Então você é louca, ele murmurou. E eu sou homem egoísta o suficiente para não te convencer do contrário. O elevador parou no 12º andar. Rafael a pegou pela mão e a guiou não para o quarto dela, mas para um diferente no final do corredor. Meu quarto, ele explicou destrancando. É mais seguro e... Ele hesitou. Eu quero você perto. O quarto era maior. Cama king size, banheiro privativo com banheira grande, pequena área de estar. Muito mais pessoal que o quarto que ela tinha usado. Havia livros em uma estante. Foto em moldura simples. Rafael mais jovem com um homem mais velho que tinha olhos gentis. Algumas roupas jogadas sobre cadeira. É bonito, Carolina disse. É funcional. Rafael fechou a porta, trancando com 2 fechos diferentes. Mas pode ser seu também, se quiser. Rafael, eu sei que é rápido. Ele a interrompeu virando para encará-la. Eu sei que te conheci ontem. Eu sei que isso não faz sentido. Mas, Carolina... Ele fechou a distância entre eles. Quando você deslizou aquele papel para mim, quando arriscou tudo para me salvar, algo clicou. Como peça que eu nem sabia que estava faltando de repente se encaixando. As mãos dele subiram para segurar o rosto dela. E eu sei que deveria te mandar embora. Deveria te colocar em proteção de testemunha e garantir que você tenha vida normal longe de mim. Mas eu sou egoísta. E eu quero você aqui. Eu estou aqui, ela sussurrou. Não. Você está de passagem. Você vai perceber que eu sou um monstro e vai querer fugir e... Carolina o calou da única forma que sabia, beijando-o. Rafael fez som surpreso. Depois se derreteu no beijo, puxando ela mais perto até não haver espaço entre eles. E dessa vez não tinha ninguém para interromper. Ninguém para fazer eles pararem. As mãos de Rafael deslizaram pelas costas dela, puxando ela impossível mais perto. A boca dele devorou a dela com fome que fazia os joelhos dela fraquearem. Cama, ela ofegou quando ele beijou o caminho pelo pescoço. Isso é o que você faz comigo, apenas existindo, apenas olhando para mim com esses olhos. Ele capturou a boca dela novamente, mais desesperado. Eu te quero, ele confessou entre beijos. Deus, eu te quero tanto que não consigo pensar direito. Mas não aqui, não assim, não quando você está exausta e confusa e... Eu não estou confusa, Carolina disse firmemente, segurando o rosto dele, forçando ele a olhar para ela. Eu te quero, completamente, agora. Algo quebrou no olhar dele, controle se despedaçando. Tem certeza? Última chance para ela recuar. Absoluta. Rafael a carregou para a cama, deitando ela gentilmente antes de cobrir o corpo dela com o dele. E pelo resto da manhã, não houve palavras.
Apenas mãos explorando, roupas desaparecendo, promessas sussurradas contra a pele febril. Rafael mostrou ela exatamente o tipo de homem que ele era sob o controle: possessivo, intenso, absolutamente dedicado ao prazer dela. E Carolina descobriu que ela não era frágil. Não era insignificante. Ela era mulher poderosa o suficiente para fazer homem perigoso tremer. E quando finalmente caíram juntos em colapso de prazer e exaustão, Rafael a puxou contra o peito dele, braços envolvendo ela como se fosse tesouro que ele tinha medo de perder. Minha, ele murmurou contra o cabelo dela, metade dormindo. Você é minha agora, entendeu? E Carolina sorriu, aconchegando mais perto. Completamente sua, ela concordou. E você é meu também. Sempre, ele prometeu. E pela primeira vez desde que tudo começou, Carolina dormiu. Segura, protegida, amada. Ela acordou algumas horas depois com o som de telefone tocando insistentemente. Rafael murmurou algo parecido com praguejando, desenrolando do corpo dela para pegar o aparelho. O quê? Ele atendeu, voz rouca de sono. Depois ficou tenso. Quando? Quanto tempo temos? Ok, dá 15 minutos. Ele desligou e olhou para Carolina, que estava se sentando na cama, lençol puxado contra o peito. Era Letícia, ele disse. Isabela pediu para me ver, pessoalmente, na prisão federal. Carolina sentiu frio invadir. É armadilha. Provavelmente. Ele se levantou, magnificamente nu e completamente inconsciente disso. Mas ela diz que tem informação que mudará tudo. E só vai falar comigo cara a cara. Ele começou a se vestir. Você não vai, Carolina disse também isso dela, porque eu finalmente posso ver ela claramente. Você me mostrou como. Ele beijou o topo da cabeça dela. E você vem comigo. O quê? Se ela vai jogar jogos psicológicos, melhor ter duas perspectivas que uma. Ele sorriu. E ela te subestima. Isso é vantagem. 2 horas depois, Carolina estava sentada ao lado de Rafael na sala de visitação da Penitenciária Federal Feminina. Eles tinham passado por 6 pontos de segurança. Carolina estava vestindo roupas simples, mas bonitas, que Letícia tinha providenciado. Calça preta, blusa branca, cabelo preso em coque elegante. Você está linda, Rafael tinha dito no carro. Mas também diferente, mais forte. Me sinto diferente, ela admitiu. E era verdade. 2 dias atrás, ela era a garçonete invisível. Agora era... o que exatamente? Amante de criminoso? Testemunha protegida? Algo mais? A porta do outro lado do vidro se abriu. Isabela entrou usando o uniforme laranja de prisão, algemas nos pulsos e tornozelos. Sem maquiagem profissional. Sem roupas de grife. Sem todo o verniz cuidadosamente construído. Ela parecia... humana. Mortal. Mas os olhos ainda eram de predador. Eles encontraram Rafael primeiro, e Carolina viu dor genuína passar pelo rosto dela. Depois os olhos moveram para Carolina, e endureceram com ódio puro. Você trouxe a cadela, Isabela disse pegando o telefone. Que romântico. Carolina é minha parceira, Rafael disse friamente, pegando seu próprio telefone. Tudo que você tem a dizer, ela pode ouvir. Isabela soltou risada amarga. Parceira, você substituiu rápido. Quanto tempo levou? 12 horas? 24? Você não pode ser substituída, Rafael respondeu. Porque nunca foi real. A flecha acertou. Isabela se contorceu. Agora? Rafael continuou, voz como gelo. Você pediu para me ver. Estou aqui. Fale. E foi quando Isabela fez algo inesperado. Ela começou a chorar. Não teatro desta vez.
lágrimas reais escorrendo pelo rosto sem maquiagem. Eu preciso que você saiba algo, ela disse, voz quebrada. Algo verdadeiro. Carolina observava fascinada. Isso era atuação ou... No começo foi missão. Isabela continuou. Papai me enviou para te destruir. E eu aceitei porque era o que eu fazia. Gentil quando achava que ninguém estava olhando. Engraçado. Bom de formas que eu não estava preparada. A voz dela quebrou. E eu comecei a sentir algo real. E isso me apavorava porque não era parte do plano. Não, Rafael disse, voz morta. Não faça isso. Não tente dizer que estava apaixonada. Mas eu estava! Isabela gritou, lágrimas fluindo agora. Eu estava apaixonada e não sabia como lidar, então me convenci que era fraqueza, que você tinha me manipulado de alguma forma. Foquei na missão com mais força porque era mais fácil que admitir a verdade. Ela bateu as mãos algemadas na mesa. E quando planejei a operação, parte de mim esperava que desse errado, que você escapasse. Porque se fosse capturado eu teria que testemunhar contra você e... Eu não queria fazer isso. Silêncio pesado. Carolina observava, tentando decidir se isso era real ou performance magistral. Mesmo se for verdade, Rafael disse finalmente, não muda nada. Você fez escolhas. Você tentou me destruir. Tentou fazer Carolina morrer. Causou mortes. Eu sei, Isabela soluçou. Eu sei e vou pagar pelo resto da vida. Mas eu precisava que você soubesse que nem tudo foi mentira. Algumas coisas eram reais. Ela olhou direto para Rafael. Eu amei você, mesmo enquanto te traía. E isso vai me assombrar até morrer. Carolina sentiu algo estranho no peito. Não simpatia, mas compreensão de quão destruidor deve ser amar e trair simultaneamente. E ela? Isabela olhou para Carolina com ódio disfarçado de dor. Ela é real? Ou só a próxima da fila? Ela é real, Rafael disse sem hesitar. Completamente real. E a diferença entre você e ela é simples. Ela me salvou sem querer nada em troca. Você me destruiu por ganho pessoal. Ele se levantou, sinalizando que a conversa tinha acabado. Mas tem uma coisa que você devia saber, Isabela. Enquanto você passa próximos 20 anos aqui, eu vou estar lá fora vivendo, com ela, construindo uma vida. E cada dia vai ser lembrete do que você poderia ter tido se tivesse escolhido verdade em vez de mentira. O rosto de Isabela se contorceu em máscara de ódio. Você vai se arrepender, ela disparou. Ela vai te destruir pior do que eu. Porque pelo menos eu era honesta sobre ser mentirosa. Ela? Ela está apenas começando. Espera só até ela descobrir quanto poder tem sobre você. Rafael sorriu. Sorriso frio e perigoso. Rafael estando atrás do vidro. No carro, silêncio pesado. Você acreditou nela? Carolina perguntou finalmente. Sobre amar você? Rafael dirigiu por alguns quarteirões antes de responder. Não sei. Talvez ela acredite que amou. Mas amor que convive com traição não é amor. É obsessão, ou auto-engano. Ele olhou para Carolina. Amor é o que você fez. Salvar alguém sem pedir nada. Arriscar tudo por pessoa que você nem conhece. Isso é amor. Ou pelo menos... Ele hesitou. O começo dele. Carolina sentiu o coração acelerar. Rafael... Eu sei que é cedo, ele disse rapidamente. Eu sei que nos conhecemos há 2 dias. Eu sei que isso é loucura. Mas, Carolina... Ele pegou a mão dela. Eu estou caindo, rápido, e eu preciso saber. Tem alguma chance de você cair também? Ela pensou nos últimos 2 dias, na forma como ele tinha protegido ela, olhado para ela, tocado ela como se fosse preciosa. Pensou em como se sentia segura com ele mesmo em meio ao perigo.
em como queria conhecer cada parte dele, as boas e as ruins. Eu já estou caindo, ela admitiu. Provavelmente desde o momento que você olhou para mim pela primeira vez. Realmente olhou. Rafael parou o carro, não se importando que estavam no meio da rua, e a beijou. Longo, profundo. Promessa de tudo o que estava por vir. Então segura em mim, ele sussurrou contra os lábios dela. E vamos cair juntos. 3 dias depois, Carolina estava na van de vigilância estacionada 3 quadras longe do Hotel Céu Azul, observando monitores que mostravam 6 câmeras diferentes. Mas não era a mesma Carolina de uma semana atrás. Essa Carolina tinha cabelo preso em rabo de cavalo funcional. Usava calças táticas e colete leve à prova de balas que Diego tinha insistido. Tinha faca de combate presa na coxa e rádio no ouvido. E mais importante, tinha confiança nos movimentos que não existia antes. Os últimos 3 dias tinham sido tornado de transformação. Diego a treinava 4 horas toda manhã. Defesa pessoal, pontos vulneráveis, como usar ambiente como arma. Ela tinha hematomas por todo o corpo, mas os movimentos estavam se tornando automáticos. Augusto dava aulas sobre estrutura criminal, como sindicatos operavam, como pessoas como Isabela pensavam. Thaís ensinava sobre tecnologia, vigilância, comunicação segura, como apagar rastros digitais. E Rafael estava sempre lá, observando a manhã anterior, observando ela acertar Diego no treino pela primeira vez. Perigosa, mortal e ainda mais linda por isso. Agora, sentada na van ao lado dele, Carolina sentia borboletas nervosas no estômago. Hoje era o dia, a armadilha para Isabela. Você lembra do plano? Rafael perguntou pela 5ª vez, mão encontrando a dela no escuro da van. Lembro. Carolina virou a palma para cima, entrelaçando os dedos. Fazemos ela pensar que você está desesperado, que está cometendo erros. Quando ela acha que ganhou, ela se expõe. Thaís completou da estação de computadores, dedos voando sobre teclado. E nós gravamos tudo em qualidade cristalina. A voz de Diego veio pelo rádio. Equipes em posição, esperando o sinal. Rafael levantou o rádio, mas olhou para Carolina primeiro. Última chance de sair. Isso vai ficar feio. Eu fico, ela disse firmemente. Até o fim. Algo quente e intenso passou pelos olhos dele. Até o fim, ele repetiu. Depois levantou o rádio. Fase 1. Executem. Nas telas, Carolina viu o movimento coordenado. Rafael tinha, acidentalmente, deixado rastro digital que levava para a localização falsa. Galpão abandonado na zona portuária onde ele supostamente estava escondido com recursos finais. A informação tinha vazado através de canal que sabiam que Isabela monitorava da prisão. Sutilmente. Como erro genuíno. Ela mordeu. Thaís anunciou súbita. Interceptei comunicação. Isabela acabou de fazer 2 ligações. Voz de Isabela encheu a van. Gravação de ligação telefônica que Thaís tinha hackeado. Não, escuta. Eu te disse que está tudo sob controle. Rafael está desesperado, cometendo erros. Vou terminar isso hoje à noite. Pausa, enquanto pessoa do outro lado falava. A garçonete? Por favor, ela é ninguém. Irrelevante. Provavelmente já está morta. Carolina sentiu raiva queimar, mas manteve rosto neutro. Quando tudo acabar, Isabela continuou, eu vou ter territórios santos, recursos do papai e federais comendo na minha mão. E cada um de vocês vai ter pequena porção, se continuarem sendo úteis. Riso frio. Úteis sendo palavra-chave. Qualquer um que não for útil vai descobrir que cidade tem muitos lugares para corpos desaparecerem. Ela está ameaçando próprios aliados. Augusto observou com interesse clínico através do rádio. Não consegue evitar revelar quanto despreza todo mundo. Nas telas, Isabela estava abrindo o laptop em sua cela.
Estou enviando localização agora. Do treinos com limpeza completa. Ordem de assassinato. Gravada. Inegável. Depois ela fez segunda ligação. Agente Moraes? Sou eu. Consegui nova informação sobre localização de Rafael Santos. Ela estava jogando dois lados um contra outro de novo, enviando homens do sindicato e federais para o mesmo lugar, criando confronto massivo. Isso não é só ordem de assassinato, Diego disse pelo rádio. É tentativa de homicídio de oficiais federais. Ela está se enterrando. Mas não é suficiente, Carolina disse de repente. Ela vai alegar que estava tentando ajudar, que não sabia que homens do sindicato estariam lá. Rafael olhou para ela, surpreso. Você está certa. Precisamos de confissão direta, dela admitindo que planejou tudo. Então eu vou. Carolina ouviu as próprias palavras antes de processar. O quê? Eu vou até a cela dela. Faço ela pensar que ganhei, que você está morto e eu estou assumindo o território. Ela não vai resistir se gabar. Absolutamente não, Rafael disse imediata. Muito perigoso. É a única forma, Carolina insistiu. Ela me subestima, acha que sou fraca. Vai querer esfregar na minha cara que ela ganhou. Carolina. Você confia em mim? Ela perguntou, segurando o rosto dele. Você disse que confia. Confio em você, não confio nela. Por isso vou estar usando o microfone, Carolina disse. E câmera escondida. E Thaís vai estar hackeando o sistema de segurança da prisão para ter backup de tudo. Ela se inclinou para a frente, testa contra a dele. Deixa eu fazer isso. Deixa eu terminar o que começamos juntos. Rafael fechou os olhos, claramente em guerra interna. Se algo der errado... Você me tira de lá, ela completou. Como sempre tira. Ele abriu os olhos. Vulnerabilidade rara ali. Não posso te perder. Não agora. Não quando finalmente encontrei algo real. Não vai me perder, Carolina prometeu. Porque eu sou mais forte do que era. Você me mostrou isso. Ela o beijou. Suave, mas cheio de promessa. Agora me deixa mostrar a você. 2 horas depois, Carolina estava passando por segurança na penitenciária federal feminina. Vestia terno cinza claro que Letícia tinha providenciado. Cabelo solto e ondulado ao redor dos ombros. Maquiagem sutil, mas perfeita. Parecia empresária bem-sucedida. Mulher no controle, não garçonete assustada. O microfone estava costurado na gola do blazer. Câmera escondida no botão. Tão pequenos que... Carolina sorriu levemente enquanto era escoltada para a sala de visitação. Apenas não esqueça que eu amo você, Rafael adicionou baixinho. Caso algo dê errado, precisa saber. O coração dela parou. Primeira vez que ele tinha dito, diretamente. Eu também, ela sussurrou, baixo demais para a guarda ouvir. Te amo também. A porta se abriu. Isabela entrou e congelou ao ver Carolina, sozinha, sem Rafael. Onde ele está? Isabela perguntou imediatamente, procurando através do vidro. Cadê Rafael? Carolina se sentou calmamente, pegando o telefone com mão firme. Morto, ela disse simplesmente. O rosto de Isabela passou por 3 emoções em rápida sucessão. Choque, horror, depois, triunfo. Ela tentou esconder a última, mas Carolina viu. Morto? Isabela pegou o telefone do lado dela, tentando soar devastada. O que? Como? O galpão, Carolina disse, voz monótona. Seus amigos do Sindicato Cardoso encontraram ele. Houve tiroteio. Ele não sobreviveu. Mentira completa. Mas Isabela não sabia. Oh, Deus, Isabela disse. Lágrimas. Crocodilo, obviamente, formando. Eu não queria que isso acontecesse. Eu só... Se poupe, Carolina interrompeu. Nós duas sabemos que você planejou exatamente isso.
As lágrimas secaram instantaneamente. A máscara caiu. Então por que você está aqui? Isabela perguntou, olhos estreitos. Veio se gabar que tinha razão sobre mim? Não. Carolina se inclinou para a frente. Vim fazer negócio. Negócio? Rafael morreu. Mas ele deixou estrutura, recursos, território. E alguém precisa assumir. Carolina deixou o sorriso pequeno aparecer. Acontece que eu aprendo rápido. E nos últimos dias antes dele morrer, ele me ensinou tudo. Cada contato, cada operação, como funciona. Isabela estava processando, tentando descobrir o ângulo. E você quer o quê? Minha bênção? Quero informação, Carolina disse. Sobre a estrutura do Sindicato Cardoso. Como funciona de dentro. Em troca. Ela pausou. Eu posso garantir que você não apodreça aqui. Pode haver diminuição de sentença. Acordos. Os olhos de Isabela brilharam com ganância. Por que eu acreditaria em você? Porque, Carolina disse calmamente, diferente de você, eu não finjo ser o que não sou. Eu sou garçonete que viu oportunidade e tomou. Scanners não olhos possessê-la. Ensinou que sentimentos são fraqueza, que amor é ferramenta, que no final só importa poder. Isabela estava sorrindo agora, sorriso genuíno de reconhecimento. Você aprendeu rápido mesmo. Tive boa professora. Carolina sorriu de volta. Então me conta. Como você conseguiu enganar Rafael por 5 anos? Como conseguiu fazer ele confiar completamente? E Isabela, porque não conseguia resistir se gabar, porque estava convencida que tinha ganhado, porque a arrogância era sempre sua queda. Falou. Falou tudo. Como planejou desde o início. Como cada momento foi calculado. Como manipulou não só Rafael, mas todos ao redor dele. O truque, ela disse orgulhosa, é fazer eles sentirem que estão protegendo você. Rafael sempre foi cavaleiro em armadura brilhante. Então eu criei dragões para ele lutar. Pequenos problemas que ele podia resolver. Fez ele se sentir heróico. Ela riu. E quando você faz homem se sentir heróico, ele é seu, completamente. E os sentimentos? Carolina pressionou. Você realmente amou ele em algum momento? Amor? Isabela pareceu genuinamente confusa pela pergunta. Amor é a história que contamos. Eu sentia satisfação em controlá-lo. Orgulho em quão perfeitamente construí a ilusão. Mas amor? Não. Amor é para pessoas fracas. Ela se inclinou para a frente, olhos brilhando. E você, querida Carolina? Você amou ele? Carolina manteve rosto neutro. Amor não paga contas. Então não, eu não amei. Eu aproveitei o momento. Isabela bateu palmas lentamente, genuinamente impressionada. Você é melhor do que pensei. Talvez realmente possamos trabalhar juntas. Eu tenho conhecimento, você tem liberdade. Podemos nada, Carolina disse, sorriso evaporando. Porque cada palavra que você acabou de dizer foi gravada, em múltiplas localizações, com qualidade cristalina. O sangue drenou do rosto de Isabela. O quê? Carolina tocou o botão do blazer. Câmera. E antes que pergunte, sim, sistema de segurança da prisão também gravou. E sim, cópias já foram enviadas para dúzias de destinatários, incluindo agente Moraes. E seu pai, Vitor Cardoso. Ela se levantou, pronta para sair. Ah, e mais uma coisa. Rafael não está morto. Ele está perfeitamente vivo. E ele está ouvindo esta conversa toda. Isabela ficou branca como papel. Não. Cedi com a melhor. Ela desligou o telefone enquanto Isabela começava a gritar, batendo as mãos no vidro. Carolina saiu calmamente, coração batendo triunfo. Voz de Rafael no ouvido. Isso foi perfeito. Incrível. Você é incrível.
Aprendi com você, ela sussurrou de volta. Não, isso foi todo você. Força que sempre teve, mas nunca precisou usar. Carolina saiu da prisão e encontrou Rafael esperando ao lado do carro. No momento em que ela estava perto, ele a puxou em abraço esmagador. Nunca, ele disse no cabelo dela. Nunca faça isso de novo. Meu coração quase parou 20 vezes. Mas funcionou. Funcionou. Ele se afastou para olhá-la, mãos segurando o rosto dela. Você foi perfeita, fria, convincente, mortal. Ele a beijou, duro e desesperado. E eu te amo. Deus, eu te amo tanto. Eu também te amo, Carolina disse contra os lábios dele. Mesmo você sendo criminoso e perigoso e completamente errado para mim. Especialmente porque sou tudo isso. Ele corrigiu com um sorriso. 2 semanas depois, o vídeo de Isabela confessando tinha explodido globalmente. 15 milhões de visualizações nas primeiras 6 horas. Trending em todas as plataformas. Infiltrada confessa anos de manipulação. Isabela Cardoso. A verdade finalmente revelada. Psicopata exposta por garçonete corajosa. A narrativa tinha virado completamente. Isabela não era mais vítima ou heroína. Era vilã confirmada. E Carolina tinha se tornado viral de forma diferente. A mulher que derrubou o império de mentiras, de garçonete a heroína, a história de Carolina Mendes. Justice for Carolina estava trending. Alguém tinha começado o fundo de financiamento coletivo para ajudar a verdadeira heroína, que tinha arrecadado quantidade obscena. Mas Carolina não estava prestando atenção em nada disso. Estava na varanda do apartamento de Rafael, apartamento que agora era dela também, observando o amanhecer pintar o céu de rosa e dourado. Bruno estava em remissão completa, oficialmente livre de câncer. Começando aulas preparatórias para vestibular em escola particular que Rafael tinha pago sem piscar. Para que você tenha paz mental, ele tinha dito quando Carolina protestou. Seu irmão vivo significa você feliz, e você feliz é tudo que eu quero. O Sindicato Cardoso tinha implodido em guerra civil depois que gravações de Isabela traindo o pai chegaram aos líderes. Vitim, tornando negócios cada vez mais legítimos. Vai levar tempo, ele tinha admitido. Não posso apenas virar legal da noite para o dia sem causar vazio de poder que resulta em violência. Mas estou trabalhando nisso, por você, para que futuro juntos seja possível. Braços fortes envolveram a cintura dela por trás. Rafael apoiou o queixo no ombro dela. Pensando em quê? Ele murmurou, voz ainda rouca de sono. Em como vida pode mudar em 2 semanas. Carolina se aconchegou contra o peito dele. Eu era garçonete invisível. Agora sou... O que exatamente? Minha, ele disse simplesmente. Minha parceira. Minha igual. Minha razão para ser homem melhor. Ele a virou nos braços dele para encará-la. E se você aceitar... Ele pegou pequena caixa de veludo do bolso da calça de pijama. Carolina parou de respirar. Eu sei que é rápido, Rafael disse, abrindo a caixa para revelar anel simples, mas deslumbrante. Diamante solitário em ouro branco. Eu sei que nos conhecemos há 2 semanas. Eu sei que isso é loucura. Ele se ajoelhou ali na varanda, enquanto o sol nascia atrás dele. Mas eu também sei que você é a única pessoa real na minha vida. Única que vê tudo que sou, bom e ruim, e escolhe ficar. Única que me faz querer ser melhor. Os olhos dele estavam brilhando. Então, Carolina Mendes, você casa comigo? Não agora. Não até você estar completamente pronta. Mas, eventualmente, você construiria vida comigo? Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Você é louco, ela disse sorrindo através das lágrimas. Completamente insano. É sim ou não? Ele estava sorrindo também, mas havia nervosismo real nos olhos.
É sim. Carolina se ajoelhou ao nível dele. É sim para casar com você. É sim para futuro louco e perigoso juntos. É sim para tudo. Rafael fez som que era meio riso, meio soluço de alívio, e beijou ela enquanto deslizava o anel no dedo dela. Ficaram ajoelhados ali na varanda, beijando enquanto o sol nascia, enquanto cidade acordava abaixo. Eu tenho condições, Carolina disse quando finalmente se separaram. Qualquer coisa. 1. Você continua trabalhando para ser legal, de verdade, não só aparência. Feito. 2. Bruno sempre fica protegido, sempre, sem questionar. 3. Eu continuo trabalhando com você. Igual, parceira de verdade, não apenas esposa troféu. Rafael sorriu. Você nunca seria só troféu. Se estiver completamente limpo, nós temos vida normal. Casa, cachorro, crianças, talvez. Tédio maravilhoso. Tédio, Rafael repetiu, como se fosse conceito estrangeiro. Não sei se sou capaz de tédio. Então aprende. Ela o beijou. Como eu aprendi a ser corajosa. Você pode aprender a ser pacífico. Com você, ele puxou ela mais perto. Eu aprendo qualquer coisa. Eles voltaram para dentro, para a cama que tinham dividido toda a noite nas últimas 2 semanas. E enquanto faziam amor enquanto o sol nascia, suave e lento, todo adoração e promessas, Carolina pensou em como tinha começado. Uma conversa ouvida em banheiro. Um bilhete deslizado debaixo de taça de vinho. 6 palavras que mudaram tudo. Sua noiva armou uma cilada. Saia já. E agora, 2 semanas depois, ela não era mais garçonete invisível. Era a mulher que tinha derrubado o império de mentiras. Que tinha olhado o perigo no rosto e não piscado. Que tinha provado que força não vem de músculos ou treinamento. Vem de escolher fazer coisa certa mesmo quando é aterrorizante. Eu te amo. Rafael murmurou contra a pele dela, mãos traçando cada curva como se estivesse memorizando. Mais do que achei possível amar alguém. Mostre, Carolina desafiou, sorrindo. E ele mostrou. Mostrou com o corpo, com palavras sussurradas, com promessas de futuro construído juntos. E quando finalmente caíram exaustos em abraço de membros entrelaçados, Carolina soube com certeza absoluta. Ela tinha feito a escolha certa. Não a escolha segura, não a escolha fácil, mas a escolha certa. Porque às vezes o amor não vem em pacote bonito e seguro. Às vezes vem com perigo e complicação e escolhas impossíveis. Mas quando é real, quando é homem que olha para você como se você fosse só o dele, que se transforma em melhor versão porque você inspira isso, que oferece futuro mesmo sabendo que pode não merecer você, bem, isso vale qualquer risco. 6 meses depois, a cerimônia foi pequena, íntima. Apenas Bruno, saudável, forte, vivo. Diego, Augusto, Letícia, Thaís